nós vamos falar sobre um projeto de lei. Tem uma matéria completa trazendo os principais pontos desse projeto no site lá da Rádio Acústica FM, mas nós convidamos e a gente agradece, por você ter aceitado o nosso convite para estar hoje aqui no programa para a gente conversar sobre esse projeto. Aqui é o vereador Vitor Azambuja, ele que é quem idealizou esse projeto, que visa retirar das ruas de Camaquã aqueles veículos que estão abandonados. Tem veículos que estão há mais de ano parados na via pública nos mais diversos pontos. E esse projeto, ele visa justamente trazer uma nova cara para a cidade de Camaquã. Vitor, seja bem-vindo novamente no programa. Então, uma boa noite, Gil, a todos os telespectadores da Sul TV, desse programa que tem uma seleta audiência em um horário muito especial. As pessoas estão chegando nas suas casas, do seu trabalho e se informando com informação de qualidade aqui da Sul TV. Eu quero dizer para vocês que me honra aqui retornar a esse estúdio, a esse programa e agora trazendo mais um projeto de lei protocolado pelo nosso mandato na Câmara de Vereadores, mas não um simples projeto, não um projeto simplesmente fazer número, mas um projeto que a gente busca ter eficácia e um resultado direto na vida das pessoas e da sociedade camaquense. Bom, Vitor, de onde veio a inspiração para um projeto como esse que visa recolher esses veículos que trazem uma aparência tão ruim para o nosso município, Isso é uma questão que já nos incomodava bastante tempo, a mim e também a várias pessoas que comigo conversavam. A gente passa em várias ruas da cidade e consegue ver esses carros abandonados, mais que carro, às vezes é carro, é reboque, é Kombi, veículos abandonados em vias públicas, estacionados, onde o mato na volta já tomou conta, muitas vezes carros enferrujados, com vidros quebrados, acumulando água dentro, inclusive sendo mais um foco de dengue. Então a gente precisa fazer alguma coisa, até porque Camaquã não é a terra da Mãe Joana, não é a casa da Mãe Joana e não é terra sem lei. Camaquã é um município que tem leis, que as leis precisam ser cumpridas e fiscalizadas pelo Poder Executivo, e para isso nós precisamos também estar atentos àquilo que a comunidade nos demanda. E eu vinha recebendo, além de me incomodar essa situação, vinha recebendo de diversos moradores que se queixavam, que próximo às suas residências, nas suas ruas, tinha carros que até mesmo já estavam sendo usados, carros abandonados, para se usar drogas. Usuários de drogas estavam utilizando aqueles carros para poder se esconder, enfim, fazer aquele uso de drogas ilícitas. Então, tornando uma preocupação não só para a saúde pública, como para a segurança pública também. E verificando, a gente sempre digo, nós precisamos buscar em outros municípios e nesse sentido não é feio a gente buscar alternativas, nem mesmo algo que já existe em outros municípios, isso desde que venha para somar, é importante que a gente olhe para a casa do vizinho e verifique o que de bom está acontecendo lá. Isso a gente pôde ver até próximo aqui em Porto Alegre, que também já existia essa lei, que autoriza a prefeitura a, primeiro, identificar, notificar, multar e recolher, sendo a última instância, mas muitos carros são sim recolhidos em Porto Alegre e depois vendidos em leilão. O que o leilão vai trazer para a prefeitura? Vai trazer recursos para poder investir de volta na comunidade. Eu não sou um vereador que gosta de ficar multando, autuando, notificando por qualquer coisa. Até mesmo, muito pelo contrário, eu não sou favorável a multas excessivas e a multas com sentido apenas de arrecadação. Mas nós precisamos mostrar justamente para esses que não estão respeitando o convívio em comunidade, porque quando a gente vive em um município, a gente precisa entender que nós temos direitos e deveres, mas temos que respeitar o próximo. E isso é algo que tem incomodado a comunidade, então nós protocolamos o projeto de lei legislativo que autoriza a prefeitura a fazer esse serviço de até mesmo, depois de identificar, notificar e multar, retirar das ruas e leiloar esses veículos abandonados. Bom, para o nosso telespectador poder entender um pouco, assim que nós tivemos ciência da existência desse projeto, a gente começou a pesquisar um pouco sobre isso, sobre os transtornos causados para a própria comunidade desse grande acúmulo de veículos abandonados pela cidade. A gente viu que tem uma questão ambiental, porque vários desses veículos eles estão muitas vezes vazando óleo, e isso acaba poluindo o solo. Desculpe. E a gente tem uma questão de saúde pública, como o próprio vereador falou, muitas vezes acaba sendo um local de proliferação de animais peçonhentos, ratos, baratas, que acabam infestando as residências próximas. Tem a questão da saúde ainda que envolve esse cuidado todo que nós estamos tendo aqui no município de Camaquã contra a dengue.
Então é uma série de transtornos para a comunidade, sem falar que deixa a nossa cidade feia. A gente vem acompanhando algumas discussões de vereadores locais sobre fomentar o turismo na cidade de Camaquã. Mas aí a pergunta é a seguinte: como fomentar o turismo em uma cidade em que a comunidade joga lixo em qualquer lugar, descarte irregular de lixo em qualquer ponto? Muitas vezes, a gente, até onde eu sei, a coleta de lixo orgânico está funcionando muito bem na cidade de Camaquã. Mesmo assim, aquele lixo, né, da dona de casa que está nos assistindo agora vai parar nas ruas. As pessoas jogam simplesmente numa esquina, mesmo que haja o recolhimento. Então, tem uma questão de conscientização para trabalhar na população, né? E quem sabe um projeto como ele, que primeiramente instrui as pessoas a retirarem aquele veículo, daqui a pouco as pessoas começam a ter uma nova visão sobre isso. Gil, a gente verifica em outros municípios, né? Obviamente tem municípios que, desde que eles foram criados e fundados, aquela cultura da comunidade já os permitia a terem uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade mais bonita. Mas em outros municípios, né, como por exemplo municípios do Vale do Caí, do Vale do Taquari, Lajeado, que é aqueles municípios daquela região, a gente conversando com não só vereadores, mas pessoas daquelas comunidades, a gente tem relatos de que por bastante tempo foram cidades desorganizadas ou cidades sujas, cidades mal cuidadas, mas que foi se fazendo ao longo do tempo uma transformação de cultura nesses municípios. E é isso que eu vejo que falta não só para Camaquã, mas para a nossa região. Nós, infelizmente, vivemos em uma região onde nós não temos a cultura, né, de cuidar não só da nossa casa, que é o básico, mas da frente da nossa casa, do canteiro da nossa rua, do nosso bairro e da cidade em conjunto. Nós precisamos de estimular, e onde é que se estimula isso? Nas escolas, a partir da educação, de campanhas de conscientização, de campanhas do entendimento, do pertencimento de uma cidade, que eu preciso viver em uma cidade limpa e organizada. É assim que nós vamos começar a mudar essa cultura. E além de nós termos dificuldade cultural com relação a esse cuidado com a cidade, nós temos uma falta de ação do poder público em cima disso. Nós, infelizmente, em Camaquã temos muitas leis e eu não quero que esta lei aqui seja só mais uma lei aprovada, mas eu quero que seja uma lei aprovada e que as normas que são regulamentadas nessa lei sejam cumpridas e colocadas em prática. E para isso, eu venho conversando muito, né, com os secretários municipais, mas também já relatei ao próprio prefeito Abner Dilma, a quem eu tenho mantido uma ótima relação nesse novo momento, né, o prefeito que assumiu em janeiro, nesse meu segundo mandato, tenho tido uma relação positiva e de muito diálogo com ele. E entre as nossas conversas eu digo da necessidade de nós termos mais fiscalização em Camaquã. Um dos projetos que nós trabalhamos na Câmara de Vereadores e aprovamos, por exemplo, Gil, além deste projeto que protocolamos agora, visando tornar a cidade mais bonita, é aquele projeto dos fios. Aqueles fios emaranhados, fios de internet, de telefonia, fio de televisão, que são colocados, depois o morador já troca da concessionária, troca de telefonia. Tem fios até hoje que dá da internet aquela discada, né? Então a gente tem muito fio emaranhado nos postes de Camaquã que deixam insegurança. Na frente da Câmara de Vereadores a gente já teve um ciclista, né, que enganchou o pescoço em um fio que estava baixo. E também a questão de estética. Mas nós temos uma lei hoje que obriga as empresas a retirarem os fios em excesso, os fios emaranhados que não são mais utilizados. Mas o que acontece? Nada. Pois elas são notificadas, mas não tem fiscal para multar, para verificar, para ir em loco no local, para notificar novamente. E o mesmo não pode acontecer com esse projeto. Então, além de trabalhar para aprovar este projeto aqui, que autoriza a prefeitura a identificar, multar, autuar e recolher os carros abandonados nas vias públicas, nós também temos o entendimento de que precisamos trabalhar para que a prefeitura faça com que a lei seja cumprida após ela ser aprovada e sancionada. Então, falta em Camaquã fiscalização, assim como falta para fiscalizar as calçadas, por exemplo. Na lei hoje em Camaquã determina que todas as ruas pavimentadas, todos os imóveis e terrenos que existem em ruas pavimentadas têm que ter calçada. E nós temos muitos imóveis e muitos terrenos que não têm calçada, que é de chão batido, em ruas que são pavimentadas. Ou seja, a lei
não está sendo cumprida, não só porque as pessoas não estão a cumprindo, mas também não está havendo por parte do poder público nenhuma fiscalização, autuação e notificação para que elas cumpram. Então, a gente precisa, infelizmente, para muitas pessoas, muitas entendem, compreendem e respeitam a lei, mas muitas não compreendem a lei e para essas pessoas, infelizmente, tem que sentir no bolso para que elas possam resolver. Eu digo, eu não quero ser um vereador que simplesmente protocola projetos o dia disso, o dia daquilo, dá nome de rua, embora eu saiba que isso é importante. Mas eu quero, quando deixar a Câmara de Vereadores, nesse final do meu segundo mandato, ser um vereador que realmente entregou para a comunidade e fez na Câmara de Vereadores leis que de fato contribuíram para a vida das pessoas, que de fato melhoraram a vida dos camaquenses. E é para isso que todos nós vereadores precisamos trabalhar e é por isso que eu aproveito que eu protocolei e espero aprovar este projeto de lei que visa tornar a cidade mais segura, mas também mais limpa e esteticamente mais bonita. Bom, Vitor, você é um vereador de oposição aqui no município de Camaquã e, além disso, mesmo assim, você citou agora há pouco que consegue manter um bom diálogo com o prefeito Abner Dillmann. Tendo em vista isso, essa questão, né, da oposição e, ao mesmo tempo, tendo esse bom diálogo, existe alguma forma da gente conseguir resolver esse problema da falta de fiscalização? Você já teve esse tipo de conversa com o prefeito Abner? A gente pode vislumbrar alguma solução para esse tipo de problema? Sim, a gente tem tido um diálogo que não só a comunidade espera, mas é um diálogo que nós nos comprometemos a fazer. Desde a minha primeira eleição, quando eu tinha 21 anos de idade, fui eleito com 22 anos, eu dizia que eu iria fiscalizar o executivo, fiscalizar o prefeito, independente de quem estivesse no poder. Poderia ser o prefeito do meu próprio partido, o prefeito que eu votei. Eu não deixaria de fiscalizar com independência e com responsabilidade. Mas o mesmo deve se dar, né, com relação ao diálogo para que as coisas aconteçam. E não só fiscalizar e trabalhar para que as coisas erradas não aconteçam. Nós precisamos dialogar e trabalhar para que as coisas boas saiam no papel. Eu não quero ser um vereador que fica só batendo e só criticando, mas também não quero ser aquele que só puxa o saco e bate palmas. Quero ser um vereador que pega o problema, senta com o prefeito e tenta resolver dialogando. E esse é um deles. Nós temos como prioridade no nosso mandato, em conversas com o prefeito Abner Dillmann, em conversas com o Poder Executivo e os secretários, fazer com que as leis em Camaquã sejam cumpridas. Cumpridas simplesmente para multar, autuar e notificar as pessoas? Não. Mas que as leis sejam cumpridas para que as pessoas tenham um bem-estar melhor, que tenham uma qualidade de vida melhor, tenham uma cidade mais limpa, mais organizada e onde se possa morar, estudar, empreender, produzir com maior tranquilidade. E é para isso que as leis precisam ser cumpridas. Então, como digo, não adianta a gente só propor leis e aprovar leis se não fazer elas serem respeitadas e colocadas em prática. Então nós temos sim, né, um diálogo franco, transparente com o prefeito Abner. Eu digo para ele que muitos dos problemas que nós temos é por falta da fiscalização da prefeitura. Ele tem compreendido isso e está se encontrando formas, inclusive, acho que muito em breve, a possibilidade de contratação ou nomeação através de concurso público de mais fiscais, seja fiscal de obra, fiscal de posturas, fiscal, enfim, né, das condutas e das legislações que precisam ser respeitadas. Bom, Vitor, voltando a falar especificamente sobre esse projeto que você apresentou na Câmara de Vereadores, é muito difícil muitas vezes a gente identificar quem é o responsável por determinado veículo que está abandonado em via pública. Como é que vai funcionar esse projeto? Até posso trazer aqui, né, literalmente para vocês como é que se deu dentro dessa conjuntura aqui, construção desse projeto de lei. Né, constatada a situação do abandono, o proprietário será notificado para regularizar a situação no prazo de 10 dias corridos. E como vai ser essa notificação? Vai ser colado um adesivo, possivelmente na porta, no vidro, né, da porta do motorista, e se o carro realmente está sendo usado, se o carro realmente está sendo utilizado pelo motorista e rodando pela cidade, a primeira coisa que quando for entrar no carro vai ver é um adesivo ali colado. Né? Então o adesivo é a primeira forma de notificação. Se possível for, também com publicação no Diário Oficial e com notificação, né, com envio postal, até com uma carta, enfim, uma notificação para o endereço do proprietário, caso seja o proprietário identificado no momento da autuação e que se encontrar aquele veículo naquele estado. Caso não seja possível enviar o correio, né, por correio essa carta,
vai ficar ali aquele adesivo na porta, colado na porta. Essa pessoa vai ter, inclusive, então, 10 dias, né, após essa notificação para regularização. Não sendo regularizado, né, ele vai ser recolhido, esse veículo pode ser recolhido pela prefeitura, ser guinchado, e aí então terá, como trouxemos aqui, 180 dias para se retirar, né, para reclamar o dono se apresentar. Mas aí mediante multa. Aí aqui traz inclusive, a liberação do veículo somente ocorrerá mediante o pagamento integral da multa, das despesas de remoção, das diárias de estadia e de outros encargos previstos em regulamentação própria. Ou seja, a prefeitura também não pode ser a responsável, né, já está notificando, autuando e recolhendo um veículo que está fora da lei. A prefeitura não tem que pagar a conta, o cidadão contribuinte não tem que pagar a conta da remoção e das diárias que aquele carro ficar no depósito. Vai ser cobrado do proprietário. Então, a multa, as despesas da remoção, as diárias da estadia e outros encargos previstos em legislação. Então, os veículos recolhidos poderão ser reclamados em 180 dias com o pagamento, poderão ser retirados e, obviamente, deverão ser guardados em local adequado. Não poderão voltar para a rua, senão, novamente, serão multados e recolhidos. Não sendo reclamado em 180 dias, a prefeitura pode, por meio dessa lei que nós queremos aprovar, alienar por meio de leilão público, nos termos da legislação federal e municipal, podendo inclusive vender em leilão e esse valor recolhido pela prefeitura com essa venda ser transferido e destinado para investimentos na nossa comunidade. Importante registrar que essa lei prevê que os carros precisam estar mais de 90 dias naquele local, né? Então, estando a 90 dias, 3 meses, e até ninguém pode reclamar porque é pouco tempo, é um tempo significativo, estando 3 meses, a prefeitura poderá notificar. Mas tem uma questão aqui muito importante, que se a prefeitura considerar, né, se os fiscais considerarem que há uma situação de risco iminente, eu trago aqui, risco iminente, esteja obstruindo a via pública, apresente sinal de incêndio, de vazamento de fluidos, como trouxe o Gil, ou de combustível com risco de explosão, esteja em local que prometa a segurança dos pedestres, né, ou seja objeto de denúncia de que há ali indícios de envolvimento de práticas ilícitas com aquele veículo, poderá haver uma remoção imediata, até mesmo sem notificação. Então, é mais uma forma da gente poder, identificando que aquilo ali não pode passar nem um dia mais sequer com aquela situação ocorrendo em via pública, e a gente sabe que muitos desses veículos estão nos bairros próximos a residências, e em residências onde moram crianças e crianças que brincam na rua jogando bola, e a gente sabe qual é a realidade local da nossa comunidade. Nós não podemos seguir permitindo com que aquele risco seja exposto à comunidade. Então pode, dentro dessa lei, inclusive, em caso de risco iminente, haver o recolhimento imediato daquele veículo. Bom, aí vai de encontro daquilo que você falou anteriormente, que você recebeu denúncias de moradores de Camaquã de tráfico de drogas, né, usuários de drogas, melhor dizendo, utilizando esses veículos abandonados na cidade. Isso já é uma situação de risco, né? Exatamente. A gente sabe que, infelizmente, não é algo que a nossa comunidade desconhece, pelo contrário, a gente tem visto um aumento significativo em usuários de drogas no nosso município, e não somente usuários de drogas, mas como também moradores em situação de rua, e é mais uma pauta, e podemos inclusive voltar outro dia para falar sobre isso, moradores em situação de rua que em Camaquã estão crescendo. A gente tem na Praça Matriz, em frente à Câmara de Vereadores, uma pessoa que ali dorme frequentemente, passa as noites ali. Eu já também notifiquei, já demonstrei preocupação à Secretaria de Assistência Social, mas são alguns dos problemas que nós temos e que nós não podemos colocar para baixo do tapete, nós temos que enfrentar. Os 15 vereadores não são remunerados simplesmente para ficar ali debatendo política e debatendo questões que não competem ao dia a dia da comunidade. Nós somos eleitos e somos pagos, e muito bem pagos por você, contribuinte, para poder trabalhar e legislar sobre aquelas coisas que realmente afetam a vida dos camaquenses, sejam positivamente ou negativamente. Mas nós não podemos cruzar os braços com os problemas, e isso aqui é uma demonstração disso. Nós não podemos mais tolerar que qualquer cidadão se sinta no direito de deixar um carro velho, abandonado, trazendo riscos para a comunidade, e nada aconteça com ele. A partir desse projeto, nós esperamos sim que as coisas comecem a mudar nesse sentido.
Bom, nesse trabalho de pesquisa que você realizou antes da elaboração do projeto, o município de Camaquã ele já tem uma área licenciada pela FEPAM para que sejam armazenados esses veículos? Ou esse é um segundo passo? Primeiro aprova-se o projeto e depois se estuda essa possibilidade? Esse é um segundo passo, mas aqui no projeto já traz, inclusive, né, que as disposições posteriores, né, tudo aquilo que precisar ser feito pela prefeitura para colocar a lei em prática, para fazer a lei ser cumprida, poderá ser realizado por meio de decreto do prefeito. Então, o prefeito pode, inclusive, né, com a aprovação dessa lei, decidir contratar algum depósito, né, isso é possível, fazer o aluguel e a contratação de um depósito. Pode contratar também o próprio guincho, não há necessidade da prefeitura ter um guincho próprio no municipal, acho que nem caberia, né? Então pode contratar um serviço de guincho para realizar essa atividade, a remoção desses veículos, e a mesma coisa a fiscalização, né, dos profissionais para fiscalizarem. A gente inclusive traz aqui na lei, para que, como disse, o contribuinte não saia no prejuízo, não tenha que pagar essa conta, a gente traz, como disse, né, que será mediante pagamento por parte do proprietário do veículo, pagamento da multa, das despesas de remoção e das diárias de estadia, que se poderá retirar o carro. Então já há previsão nessa lei para que se possa cobrar do proprietário do veículo esses custos que a prefeitura terá. Bom, como é que está a tramitação? Ele foi apresentado na Câmara, agora tem que passar por algumas comissões, né? Exatamente. Esse projeto foi apresentado na Câmara de Vereadores no dia 25 de junho. É o projeto de lei legislativo número 9 de 2025, de minha autoria, do gabinete do vereador Vitor Azambuja, e agora se encontra na Comissão de Constituição e Justiça para parecer, né? Deverá, acredito, ser exarado um parecer favorável, até porque o projeto é constitucional, é legal, é permitido, com base na lei federal, estadual e na lei municipal, na nossa lei orgânica, e a gente aguarda que ele seja aprovado na Câmara de Vereadores para isso, para que assim a gente possa sentar com o prefeito Abner novamente e poder, juntamente a ele e aos secretários municipais, organizar como se vai colocar então em prática essa legislação. Como disse, é uma legislação necessária e que vem de uma demanda da comunidade que não aguenta mais, né, vizinhos largando o carro em qualquer lugar, achando que é dono da rua, criando mato, enfim, vários riscos à vizinhança. Então a gente quer, com esse projeto aqui, dar um destino correto para esses carros que muitos deles sequer mais conseguem serem conduzidos pelas ruas. Bom, Vitor, obrigado pela sua participação hoje aqui no programa, trazendo esse esclarecimento para a nossa comunidade, né, sobre como funciona esse projeto que você apresentou na Câmara de Vereadores. Obrigado, Gil, pela oportunidade de poder falar sobre o projeto. Né, a gente tem tido adesão da comunidade, outros obviamente criticam, alguns daí me perguntam, mas vai te queimar com os proprietários desses veículos, que são muitos. Olha, eu não estou preocupado simplesmente com a próxima eleição, eu estou preocupado com a comunidade, com o futuro da comunidade, e para isso a gente precisa tomar, às vezes, medidas e apresentar projetos que podem, por parte de alguns, serem populares. Mas, como disse, não estou preocupado com a impopularidade ou com alguns não gostarem. Estou preocupado com que a comunidade tenha segurança, tenha saúde e não mais passe por situações como essa.